Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar aí o módulo 3 da Química 4, falar um pouquinho sobre diluição e misturas. Antes disso, quero lembrar vocês dos recursos do SAS e do Colégio Shalom para vocês utilizarem, tá bom? Primeiro, roteiro de estudos. Está sendo disponibilizado um roteiro de estudos por cada capítulo, direcionando vocês aí em como lidar com os estudos em casa. O livro de vocês têm acesso ao livro digital, onde estão lá todo o conteúdo de vocês. As aulas do SAS ao vivo estão sendo todos os dias, durante a semana, tanto revendo conteúdos que a gente já trabalhou, quanto os conteúdos que a gente está trabalhando agora. E tem também o SAS TV, que é uma ferramenta que a gente já utilizava, que tem videoaulas, então, por capítulo aí, para auxiliar vocês, tá? Então, vamos fazer o possível para usar todos esses recursos que estão aí disponíveis para nós, ok, pessoal? Bom, durante o capítulo, o módulo, vocês vão ver que eu tô sempre colocando o livrinho lá em cima e a página de onde eu tô falando. Por que isso? Porque eu quero que vocês acompanhem isso pelo livro, vão complementando, pausa o vídeo, vai lá, lê essa parte do livro, para ficar mais fácil aí vocês absorverem esse conteúdo, tá? Então vamos começar falando de diluição. O que é uma diluição? A redução da concentração inicial sem alteração da quantidade da matéria. Então, pessoal, eu tenho, por exemplo, uma solução V1M1, que tem um volume e tem uma concentração em mol por litro, e adicionei água nessa solução. Ou seja, eu vou ter agora uma solução com volume 2 e uma concentração 2. O que significa isso? A massa de soluto e a massa e a quantidade, o número de mols de soluto que eu tinha ali dentro não mudou. A única coisa que mudou foi a massa de solvente, a quantidade de solvente. Então, o volume 2 é igual ao volume 1 mais o volume da água que foi adicionado, certo? Mas a concentração vai mudar, porque agora eu tenho uma solução mais diluída. Então, vamos pensar o seguinte. Molaridade é mol por litro, não é? Se eu igualar M1V1 igual a M2V2 ou C1V1 igual a C2V2, tanto faz. Isso é só o tipo de concentração diferente que a gente está utilizando. Mas vamos pensar então em molaridade, mol por litro. M1 está em mol por litro, vezes V1, que está em litro. Então, mol por litro vezes litro, eu corto litro com litro, sobra mol, certo? Que é igual a M2V2. Mesma coisa, mol por litro vezes litro, corta, corta. Então, o número de mols de 1 é igual ao número de mols de 2. É isso que precisa ficar claro. No segundo caso, aí, com concentração comum, a concentração é dada em gramas por litro. Então, vamos lá. C1, gramas por litro, vezes litro. Também corta litro com litro, sobra gramas. Igual a C2, V2. Então, C2 é gramas por litro, vezes V2, que é litro, corta o litro, fica gramas. Então, a quantidade de gramas de 1 é igual à quantidade de gramas de 2. Então, esse é o ponto principal que tem que ficar claro da diluição. Você vai ter uma diminuição da concentração? Vai. Mas a quantidade e a massa de soluto não altera, certo?
Já soluções diferentes que não reagem, então eu tenho aí NaCl e KCl, elas não reagem. Então eu vou ter M1V1 igual a M2V2 para cada uma delas. Então, o volume final vai mudar, que vai somar os dois volumes. Então, eu vou ter uma menor concentração desses íons aí na solução final. Então, a massa de cada soluto permanece constante, enquanto o volume da água aumenta, que caracteriza uma diluição para cada soluto envolvido. Então, esse é um caso que funciona exatamente como uma diluição, porque eles não reagem entre eles. Então, eu simplesmente estou diluindo a concentração desses íons na solução final. E quando eu tenho soluções diferentes que reagem entre si, a gente vai ter um caso específico aí para trabalhar. Então, por exemplo, HCl vou reagir com NaOH. Então, HCl a gente sabe que em água gera H mais Cl menos, e o NaOH, Na mais OH menos. Então, vou reagir isso, vai formar então NaCl e água. Ou seja, eu estou formando um novo soluto. Então, para conseguir calcular aí essa concentração, eu preciso seguir alguns passos. Primeiro, escrever a equação química do processo que está aí, calcular a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, verificar se tem reagente ou não, reagente limitante ou em excesso, e no quarto passo, calcular a quantidade de mols e, por fim, a concentração final. Então, isso aí no livro de vocês, pessoal, tá bem detalhadinho, tá? É impossível eu trabalhar tudo aqui com vocês detalhado, até porque a gente tem várias frentes aí na química. Então, por isso que eu tô pedindo, acompanhem esse conteúdo com o livro, assistam as outras videoaulas também, pra gente conseguir deixar esse conteúdo completinho, ok? Bom, as atividades para vocês fazerem sobre esse módulo, página 110, atividades para a sala, e 110 e 111, as atividades propostas. Ficou alguma dúvida nisso? Alguma coisa que eu falei ou nos exercícios? Tentem, então, solucionar através dos livros, das videoaulas e etc. Se ainda assim tiver alguma dúvida, o canal de atendimento do SAS Connected está disponível já. Então, vocês podem me enviar uma mensagem e a gente tentar esclarecer a dúvida. Lembrando, então, que na próxima aula eu vou estar enviando, na verdade, exercícios resolvidos, tanto do módulo anterior quanto desse, ok? Tarefa de casa online, então vocês têm aí esse prazo aí até dia 17 de abril para estar realizando, porque eu vou gerar um relatório nesse dia, tá? Então, a partir de hoje, vocês têm aí praticamente 2 semanas para estar fazendo isso. Então, não vamos deixar para a última hora. E isso, pessoal, esses prazos que eu tô colocando é pra gente conseguir andar todo mundo junto, tá bom? Então, vamos fazer o possível aí pra, mesmo em casa, mesmo separados nesse momento, a gente conseguir andar junto, tá certo? Logo, logo a gente tá de volta aí. Até mais, bons estudos para vocês.